muitos colegas nossos terapeutas não atendem grávidas por achar que vai fazer mal à grávida. Será que dá para tratar a grávida com terapias naturais, Aldemir? Dá sim, com certeza. Dá para fazer vários tratamentos, dá para tratar várias patologias de grávida. E além disso, né, a grávida, por ela não poder tomar uma série de medicamentos, né, uma série de químicos, então é, é uma população aí bastante boa para a gente Significativa, atender. né? Significativa, exatamente. Essa foi a palavra que faltou. Bastante significativa para a gente atender. Eu atendi muito grávida aí nesse período aí de atendimentos, algumas com coisas muito específicas. Com enxaqueca, você dá para atender grávida com enxaqueca, com enjoo, com lombalgia, que é o campeão ainda, né, para as grávidas. Dá para atender grávidas com inchaço, dá para atender grávidas com Pressão alta. pressão alta, grávida está também com o bebê quando não está encaixado, e a gente vai falar tudo isso hoje. E aproveitando, para quem não me conhece, meu nome é Aldemir e eu ensino profissionais da área de saúde a tirar dor osteomuscular do seu paciente. E, ao longo dessa live, eu vou falar sobre atendimentos de grávidas com agulhamento, com acupuntura, com shiatsu, com moxa e com ventosa. Tudo que a gente pode fazer com as grávidas. Mas eu vou falar também das contraindicações, as indicações, algumas dicas de alguns tratamentos, né? Alguns pontos que a gente pode fazer com a grávida, tanto com agulha, quanto com moxa, quanto com ventosa, né? A gente pode atender bem as grávidas aí com essas ferramentas, né, aí terapêuticas que a gente pode atender. Quem tiver com dúvida aí pode comentar, pode mandar aí para a gente, pode perguntar à vontade, não deixe nenhuma dúvida passar por isso, por aqui. Tá legal? Sim, muita gente associa a gravidez à doença, né, Aldemir? Não. Mas, na verdade, as terapias vêm para ajudar essa pessoa, né, que está grávida. Porque, como você falou, há uma série de restrições para tomar medicamentos e com as terapias naturais você consegue tratar aí vários problemas. Exatamente. A grávida é aquele turbilhão de hormônio, né? Muda completamente o corpo da mulher, né? Muda o eixo. Nos 3 primeiros meses ela tem muito enjoo, mas no final ela fica muito inchada. No meio ali, do meio mais para o final, ela tem muitas dores também, né? Muitas dores principalmente na lombar, né? Que ela muda completamente, né? A forma de caminhar dela é diferente, exatamente. Ela anda assim meio assim, né? Para poder se. E não bastando, a barriga cresce, ela se adapta à nova realidade, aí vem a natureza e faz a barriga crescer mais um pouquinho. Exatamente. É tudo. É um conjunto de coisas, né, que a gente consegue tratar bem, pelo menos a grande maioria das patologias, a gente consegue tratar bem a gravidez com as terapias de orientar de maneira geral. Tratar bem a gravidez, né? A gravidez a gente não trata, né? A gente trata alguns sintomas, né? Algumas patologias que acontecem, que podem ocorrer durante a gravidez. A gente trata bem isso. Claro, também a gente trata a infertilidade também, mas isso daí é um outro tema, uma outra aula que a gente vai falar aqui para vocês. É claro que nem tudo são flores. Existem contraindicações. Existem as contraindicações, é claro, são relativas, né? São empíricas, não tem ali nada assim comprovado, vai ter isso. Porque uma coisa que eu ouvi de um professor lá no início de carreira, há mais de 20 anos atrás,
Ele falando, se fosse tão bom assim, com certeza teria acupunturista fazendo aborto. Aborto, né? É claro, porque existem profissionais para tudo. Em qualquer profissão existem bons profissionais. Profissão do bem e profissão do mal. Exatamente. Alguns, né, com certeza teria algumas pessoas que fariam um aborto espontâneo, natural, e para a mulher, sem remédio, sem nada, iria fazer isso. Claro, teria. Se tem médicos, se tem enfermeiros, se tem enfermeiras, obstetras que trabalham nisso, né? Se tem muita gente trabalhando nisso, farmacêuticos, inclusive, que também fornecem medicamento para esse tipo de coisa, teria também. É claro, mas é bom a gente não arriscar. Alguns pontos, né, e alguns trajetos, alguns meridianos, a gente não deve utilizar. É recomendado não utilizar. Eu te cortei, você ia falar alguma coisa aí. Não, é isso. A gente deve evitar determinados pontos que a gente sabe que não são bons, e meridianos e regiões. Exatamente. Tem um resultado muito bom aí para a grávida. Exatamente. Tem. Mas se vocês verem uma coisa, né? Não existe consenso, inclusive, entre os autores, tá? Alguns recomendam os pontos, outros recomendam outros. Então, não tem uma unanimidade, né? Alguns falam alguns pontos, outros não citam e outros citam. Então, para vocês verem quanto isso. De maneira geral, alguns pontos, né? Na acupuntura, no agulhamento, na manipulação do shiatsu, você não deve utilizar. Que é o IG4, ele é aqui na mão, né? O F3, que é lá embaixo no pé. O B67, que é aqui na ponta. Esse ponto, quer dizer, em alguns momentos da gravidez, tá? A gente não deve utilizar esses pontos, mas vou falar quando a gente pode utilizar. E o BP6, que é um ponto também aqui na parte interna da perna, não utilizar, não agulhar esses pontos. Agora, alguns outros autores, além desses pontos, alguns outros autores, né, eles falam do IG4, falam do BP6, não falam do não falam do F3, do 63, falam do 67, mas incluem o B60. Né? O B60 eu não vi isso em nenhuma outra literatura. É um excelente ponto. Né? É um excelente ponto para dor, principalmente, né? Mas não se deve usar. Tá? Agora tem algumas restrições, dependendo do estágio aí da gravidez. No primeiro trimestre, a gente não deve utilizar pontos ali abaixo, na parte baixa da região abdominal. Quer dizer, do umbigo para baixo, a gente não deve utilizar nenhum ponto nessa região. Após o terceiro mês, a gente não deve utilizar também nenhum ponto acima do umbigo, na parte abdominal. Como um todo, não utilizar. Né? Mas só a região ali do abdômen ou lá na perna, Aldemir, quando você fala abaixo do umbigo? Isso a gente está falando de agulha, por enquanto. A gente vai falar do shiatsu daqui a pouco. De agulha e manipulação de pontos também. Aí seja manipular esses pontos com agulha, com a mão, com moxa ou com ventosa. Não utilizar, tá? Isso para tudo, nessa região. Pontos específicos. Agora, no shiatsu, quando a gente vai aplicar o shiatsu, a parte interna da perna, toda ela, tanto da perna quanto da coxa, que são os meridianos rins, a gente tem ali o rim, que ele trabalha com a essência, a gente tem o baço pâncreas, que ele mexe ali na parte ginecológica, e a gente tem o fígado, que também mexe na parte ginecológica e no sangue. Então, isso a gente não deve manipular esses meridianos no shiatsu.
tá? Gente, lembrando, eu não estou falando de drenagem, tá? Não Sim. estou falando disso. Isso, principalmente, até lá, 36ª semana, não mexer. A partir daí a gente pode mexer, porque o feto já tá formado, já tá tudo tranquilo, fica mais fácil a gente trabalhar. Assim como o ponto, os outros pontos a gente também já pode utilizar, né? Principalmente o B67, caso, né, o bebê não esteja encaixado, ou está passando ali um pouquinho da época, é um ponto muito bom para isso. Você pode utilizar esses pontos para poder facilitar o parto. Porque esses pontos, todos esses que eu falei aqui, eles facilitam o parto. Por isso que eles não são indicados durante, principalmente, nos primeiros meses da gravidez. Já no final da gravidez, eles podem ser utilizados porque eles vão facilitar o parto. Vai ser um parto mais rápido, menos dolorido, vai ser um parto melhor para se trabalhar. Inclusive, seria interessante ter um acupunturista lá no centro cirúrgico na hora do parto? Com certeza, um acupunturista ou uma doula com conhecimentos, né? Conhecimentos para isso. Aí pode ser conhecimento de moxa, né, que a moxa aplicada no B67, ele é muito bom para isso, facilita bem o parto, pode manipular lá esse ponto em G4, não precisa necessariamente ser um acupunturista, mas sendo um shiatsu-terapeuta ou um terapeuta que tenha conhecimento dessas outras terapias, né, que não a inserção de agulha, você pode trabalhar bem isso, que você vai ter uma doula que tem esse tipo de conhecimento, vai ser assim, show de bola. É que a doula normalmente ela trabalha ali no parto natural, e esses pontos que eu falei aqui, eles são muito bons no tratamento para facilitar o parto, né, para o parto natural. Ele é muito, muito bom para isso, tá? Uma outra coisa, eu vou dar algumas dicas, né, de alguns pontos que a gente pode utilizar, né, principalmente com agulha, quem trabalha com agulhamento, quem trabalha com acupuntura, que podem utilizar esses pontos que eu vou passar aqui. Todos eles são pontos indicados, né, em qualquer período da gravidez, né, alguns até, inclusive, nos 3 primeiros meses, que eles vão ajudar muito, porque é aquela época de toda turbulência hormonal, que a grávida enjoa com tudo, né? Barulho irrita, tem enxaqueca, tem azia, tem enjoo, tem náusea, tem aquilo tudo. Então, são pontos que eu vou passar aqui para cada uma dessas patologias, né? Vamos falar sobre pressão alta, pressão baixa, enxaqueca, isso tudo a gente vai falar aqui para vocês. Então, quem tiver dúvida também aproveita e pode perguntar se alguma das patologias que tem aqui e que você já tratou, se já recusou o paciente por estar grávida, fala aí pra gente. A gente já teve live aqui que o terapeuta falou que não atendia grávida porque falaram para ele que podia acontecer, ou para ele ou para ela, que podia induzir ao parto, então ele não fazia de jeito nenhum. Gente, não é fato. Conhecimento é tudo, né? Além de ter atendido várias grávidas, eu atendi a mãe dos meus 2 filhos, os filhos mais novos, né? O Eduardo e a Ana. Eu atendi a mãe deles, né? Durante a gravidez. Durante a gravidez quase que toda, né? Para trabalhar. E foi muito bem. Inclusive, várias
colegas também, porque a gente fazia, principalmente na época do Eduardo, né? Pais de primeira viagem, assim, né? Não eu, que eu já tinha uma filha, mas eu não tinha acompanhado a gravidez da minha filha mais velha, mas a gente fez um monte de curso, né? Nas duas gravidezes, né? Fizemos cursos diferentes, em época diferente, aí yoga para grávida, como trabalhar o parto, aquela coisa toda. Eu trabalhei Chantala. Chantal, aquilo tudo. A gente fez tudo quanto era curso. Tanto Terapia é que natural, né? o pessoal estranha, nossos filhos, não estão deixando dormir, não, dormiam muito bem, né, tranquilo, né, a gente ficava mais acordado por nossa conta, né, mesmo, porque o bebê fica parado ali, né, parece que morreu, né, aí dá vontade de sacudir assim, para ver se tá direito, porque fica na tranquilidade danada, a respiração muito baixinha, a gente fica com medo, né, de ter acontecido alguma coisa, mas foi muito tranquilo. Bem, vamos lá. Vou falar dois pontinhos aí muito bons para trabalhar a ansiedade, porque não existe grávida sem ansiedade, né? A ansiedade é sinônimo de gravidez. Fica ali o tempo todo. Quando a barriga vai crescer, se vai enjoar, qual vai ser a carinha dele, eu quero fazer a outra, se está tudo muito bem, quando vai ser o parto, já tem tantas semanas, é tudo. É uma ansiedade danada ali. Então, dois pontinhos assim para você trabalhar e trabalhar bem, tanto lá com o shiatsu, manipulando os pontos, quanto também com a agulha, mas a agulha é mais eficiente, tá legal? Mas vocês podem utilizar outras técnicas também, tá legal? Vou fazer uma live aqui sobre, além de agulha, outras ferramentas que a gente pode utilizar sem ser a agulha. Aí, no caso, você pode ter manipulador de pontos, você pode trabalhar com palito, pode trabalhar com palito de dente, caneta, lápis, qualquer coisa que você consiga manipular ali aquele ponto, sendo bem preciso. Então, dois pontos, o CS6 e o CS8, dois pontos aí do meridiano da circulação sexualidade ou pericárdio, vai depender muito da escola que você tem escola que trabalha com pericárdio, tem escola que trabalha com circulação e sexualidade. São dois pontos muito bons para você trabalhar. Também para espirro, também que acontece muito, né? Aí como ela não pode, a grávida não pode tomar algum remédio, não pode fazer nada, não pode botar aqueles coisinhas no nariz, né? Tanto espirro quanto para sinusite, são os mesmos pontos, tá legal? Tem o IG20, que é bem aqui, né? Tem um Bitong, que é um pouquinho mais acima, né? São dois. Você pode também colocar o VG24, que é mais ou menos nessa altura, e o VG20, que é aqui no alto. Você pode trabalhar muito bem com esses pontos, tá legal? Dependendo do estado da gravidez, se tiver mais no final, você pode utilizar o IG4 também, que ele é muito bom para isso. Tá legal? Azia. Tem um pontinho aí muito bom para isso, que é o E36. Grávida tem muita azia. Dependendo da época, você não vai colocar ponto ali no abdômen, que seria um ponto bem indicado, né? O VC12. Não utilizar o VC12, né? Porque ele está na região do abdômen, então você trabalha com E36. É um ponto muito... Desculpa, que é um ponto muito Esse bom com mocha para azia. ou não? Pode utilizar moxa. Se a grávida tiver problema com o cheiro, que algumas têm, você pode usar moxa sem cheiro. Pode usar o E36 com moxa, ou moxa palito, ou moxa normal, você pode aquecer ali. Pode usar a moxa, pode usar ventosa nesse ponto também, pode manipular com a mão, pode manipular com a caneta, com o palito, com aquele palito para reflexologia, você pode trabalhar tudo isso.
Agora, evoluindo um pouco, tem aquelas que têm náuseas, principalmente nos 3 primeiros meses, né? Eu atendi muito grávidas com náuseas nos 3 primeiros meses, não pode tomar nada. Então, olha lá, eu falei aqui do CS6, ele vai estar também na ansiedade, ele vai estar para náusea também. Prasia, eu falei do E36, você pode usar ele também na náusea. Então, E36, CS6, o BP4, para você trabalhar ali com ponto, né? Aí nos 3 primeiros meses, ainda como ainda não, a barriga não tá grande, você ainda pode colocar na parte de cima do abdômen, né, acima do umbigo, você pode, no umbigo, você pode utilizar o VC13, tá? Se tiver nos 3 primeiros meses, tá legal? Dizem que grávida enjoa muito, aí tem umas técnicas caseiras que é mastigar gelo, chupar limão. Se elas soubessem das terapias naturais, elas não faziam nada disso. Exatamente. E funciona, tá, gente? É claro que não existe 100%, né? Cada organismo vai reagir de uma maneira. Exatamente, mas funciona bem. Enxaqueca, que é uma recorrente em grávida. Gente, como eu atendi grávida com enxaqueca? Atendi grávida com enxaqueca? Muita, né? Agora, você pode utilizar alguns pontos, né? Os que eu vou falar aqui, a grande maioria são pontos extras, mas eu vou falar o primeiro, que é um ponto de meridiano meio, que é o B2, que é bem aqui, né? Você coloca bem aqui, B2. Aí depois é o IUAL, é bem aqui no meio, né? IUAL. Taiyang, que é bem aqui entre as sobrancelhas. Intang, desculpa, que é entre as sobrancelhas. E o Taiyang, que é aqui. Então, você vai fazer uma linha aqui. Cinturão ali, uma linha nessa região. Exatamente. E vai funcionar muito bem aí para as grávidas que têm enxaqueca, tá? Pressão alta. E é normal, né? Pressão alta. Para você trabalhar, eu recomendo Chega a ter risco, né, para a gestação. Pressão alta. Exatamente. Esse eu recomendo, esse primeiro ponto eu recomendo usar com o polegar, que é o R1, a grávida deitada ali, né, decúbito dorsal. Até se botar a agulha, ela vai querer te tocar. Exatamente. Então, pressiona ali, fica 1 minutinho ali pressionando, funciona muito bem. Se não cair a pressão, né, se não baixar de um nível adequado, né, para a grávida, então você faz o R9, o C9 também, que é aqui na unha. Né, você pode apertar com a unha também, pode colocar também a agulha, pode usar palito, pode usar o manipulador, pode usar várias coisas, tá? E a própria grávida também pode se auto-aplicar. Tem muita gente que faz sangria também nesse ponto, né, com aquela lanceta de diabético, né, de sangue, né? Fazer o exame, né? Sangria, exatamente. Faz ali que dá um bom efeito. Agora, para a pressão baixa, a gente faz uma outra técnica. A gente usa o ponto, o C7. E também você pode manipular, né, ele aqui no punho, você pode manipular ele de forma a agitar um pouquinho, o C7, e também pode trabalhar ele com agulha, que você vai aumentar aí a pressão da sua paciente grávida. Tá legal? Isso, né, ali durante a gravidez, tá? Toda ela, né? Não os 3 primeiros meses, mas toda ela. Isso, exatamente. Algumas que são específicas até o terceiro mês, né? E ali a parte que tem os enjoos, né? A azia, ela ocorre o tempo todo, enxaqueca o tempo todo, espirro, o resto tudo o tempo todo. Agora, já lá no final, principalmente a partir da 38ª semana, o bebê está sentadão lá, de boa, né, tranquilão,
ele não quer perder a boa vida dele, está bem ali, ouvindo os batimentos cardíacos da mãe, tranquilão, está de boa, está ali quentinho, agasalhadinho, bem aconchegante. Vai sair para quê, né? Para quê? Né? Eu estou de boa aqui. Mas a mãe quer um parto Reconhecer, natural. Né? Quer ver. Exatamente. Tem uma frase que eu vi, se eu não me engano, da Fadinha, que é uma doula aqui do Rio, né, professora de yoga para gestante, terapeuta da área, né, que ela fala que o melhor parto é aquele que a mulher pode ter. Né? Então, se o bebê não quer virar, se for necessário uma cesárea, então faz uma cesárea. Se não, a gente pode tentar fazer com o bebê volte. Então, o ponto B67, lá no canto do dedo mindinho, né, o canto externo do dedo mindinho, ali na área ungueal, lá na ponta do dedo, com moxa. Pode botar agulha? Pode botar agulha, mas recomendo moxa, pode usar moxa diariamente, algumas vezes por dia, botar ali o bastão de moxa, que vai virar o bebê. É com todo mundo que acontece? Não, mas uma boa parte dos bebês você consegue isso, tá legal? As doulas aí, quem trabalha com grávida, a própria grávida pode fazer também, não tem problema. Você que tem paciente que deseja isso, né? Deseja ter um parto normal, um parto natural, então isso é muito legal, esse conhecimento é muito bom. Agora, durante o processo de parto, né, a contração, que às vezes é longa, dolorida, é cansativo, para facilitar isso, tem alguns pontos que você pode facilitar o parto, facilitar uma contração mais tranquila, o bebê nascer mais rápido. Então, anota aí que são 5 pontinhos bilaterais para você trabalhar. Maravilha. Todo mundo aí com canetinha na mão para colocar, né? Aproveitando que a live está terminando, essa live não vai ficar gravada, tá? Não estará aqui, daqui a pouco ela sai do ar. Então, vamos lá. Alguns pontinhos aí para você colocar. O principal deles, né, eu falei lá no início, né, o BP6, que é um ponto, o pessoal fala que é o ponto ginecológico, o ponto da mulher, que é um ponto que reúne os 3 meridianos da perna. Como eu falei antes, é que os meridianos eles estão da perna, né, eles estão intimamente envolvidos ali na parte da reprodução, está muito ligados ao útero. Então, o BP6 é um ponto muito importante. Aí, logo depois, tu coloca o IG4, isso tudo bilateral, tá? E vai funcionar melhor com agulha, mas você pode também manipular com a mão. A facilidade da agulha que você vai colocar, você não precisa ficar segurando ali o tempo todo. Mas você pode trabalhar com ventosa também, com moxa, com shiatsu ou de outra forma de manipulação. Você pode trabalhar também o B60 que é um ponto que vai facilitar muito, né, que ele passa ali por toda a região da coluna, vai melhorar muito a dor, vai facilitar muito, dar mais conforto para a mãe, né, para a parturiente. O B67, que é um ponto para facilitar o parto, é um ponto fundamental que não pode faltar. E, por último, também, um ponto que vai facilitar muito aí o parto e facilitar muito a dor, vai ser mais rápido e menos dolorido, que é um ponto já no braço, o TA5. Então, temos 3 pontos aí na perna e 2 pontos no braço. Vamos lá, pontos no braço. O TA5, ele fica nessa altura aqui assim. O IG4, aquele ponto que fica aqui, aquele famoso ponto que todo mundo aperta. IG4, bem aqui no altinho. O BP6 é aqui na parte interna da perna,
por aqui assim. Deixa eu ver. É por aqui, né? Para mim ficar tudo invertido, é tudo pequenininho, eu não consigo ver. O B60, que ele está aqui do lado de fora, ó, bem aqui, né? E o B67 aqui, na pontinha do dedo mínimo. Tá legal? São esses pontos que vão facilitar muito aí e que toda doula deve ter, deve conhecer e ter habilidade para colocar e inserir agulhas ali naquele momento da contração. Ou pode ser antes também da contração, né? Porque às vezes a contração pode ser muito dolorida, não consiga colocar as agulhas nem manipular. Mas a partir da 38ª semana, você pode colocar esses pontos para ter um parto mais tranquilo. Tá legal? Então, gente, vamos ficar por aqui. Um abraço para todo mundo aí então, na live agora. Vamos dá para atender grávida com as terapias naturais, né, Ademir? Vão, dá, sim, tranquilo. E uma coisa, Bernardo, só para curiosidade, você vai dar curso de quick massagem nesse final de semana. Grávida pode fazer quick massagem? Pode fazer quick massagem. A barriga pode atrapalhar um pouco ali, mas a gente consegue adaptar ali a paciente à cadeira. Então, sim, pode e deve desestressar. Quick massagem desestressa, muito bom. Exatamente, porque grávida tem dores no ombro, na cervical, porque o seio cresce, né, e pesa essa parte, a barriga cresce também, a lombar sofre muito. Então, cuidem-se. A Cássia deu uma obrigada aí, por nada. Vai fazer o curso agora, no final de semana, curso de Quick Massage, já está inscrita. Que legal. Seja bem-vinda aí às terapias. Então, tá legal, gente? Quem conhece uma grávida, e se alguém falou, não pode fazer, é mentira, é fake news, né? É notícia falsa, pode fazer com toda segurança, com um terapeuta habilitado, né, que tenha conhecimento, especialista naquilo, que consegue trazer segurança para as grávidas, que é um momento assim mágico que devem ser todas bem cuidadas, tá legal? Então, gente, um abraço e até a quarta-feira que vem. Deixa eu ver aqui, ó, já vou dar a live da semana que vem, quer ver? Agora eu tô um cara mais organizado. Já tem aí, ó, sequência de lives. Dia 29, vamos falar sobre bruxismo. 29, maravilha. Bruxismo. Aqui, 8h30 da noite, bruxismo. Vamos estar com você com várias dicas de pontos, tudo que você pode fazer para tratar o seu bruxismo e o bruxismo do seu paciente, tá legal? Então, um abraço e até a próxima. Bom? Tchau, gente. Tchau, tchau.